carinhas que vocês colocam são engraçados. As cidades começavam a fazer esse levantamento, mas com custo assim de milhões de reais, e não tinha esse dinheiro para fazer, as prefeituras não tinham recurso para fazer isso periodicamente, mas elas faziam não por vontade própria, mas porque desse levantamento dependia a cobrança de impostos. Então, IPTU, que é o Imposto Territorial Urbano, ele era cobrado baseado nas parcelas, nas áreas, na qualidade construtiva, do padrão construtivo dos lotes urbanos da cidade. E só era possível definir isso, levantar todos os lotes da cidade através da técnica fotogramétrica. E as prefeituras das grandes cidades se obrigavam a fazer isso, a ter essa base, ainda que defasada aí de uma década, para poder fazer a cobrança de IPTU, porque no final das contas era onde entrava recurso para a prefeitura. E praticamente ninguém mais usava essa técnica de fotogrametria, além das grandes cidades, por conta dos seus custos e da demora. Então, por exemplo, um produto fotogramétrico que era contratado há uma década atrás, ele era contratado, aí, por exemplo, o levantamento de Fortaleza. Fortaleza foi feito um levantamento aerofotogramétrico em 1996. Muitos de vocês nasceram depois disso, inclusive. E esse levantamento custou R$1.800.000 e demorou 13 meses para ficar pronto. 1 ano e 1 mês para poder ficar pronto. Então, vocês vejam aí o montante de recurso que é investido, o tempo demandado para que ele seja entregue, e por conta disso, acaba que ele foi feito em 96 e foi feito um outro em 2018. Esse não chegou às nossas mãos até agora. E esse trabalho de 1996 ficou sendo utilizado por mais de 2 décadas, mostrando um retrato completamente defasado da malha urbana na cidade. Então, vocês veem aí como é que é complicado esse negócio. Até porque quando um prefeito ou um candidato tenta se eleger, nenhum deles vai para cima do palanque e dizer: pessoal, uma das minhas obras foi o levantamento aerofotogramétrico que produziu a aerofotocarta do município de Fortaleza. Eu imagino que, além da não compreensão da população em geral do que seria dito nessa forma, não haveria um alcance sobre o uso e a utilidade que isso teria para eles. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que levantamento aerofotogramétrico, mapeamento, carta da cidade, base cartográfica, isso não ganha voto. E aí, por conta disso, os prefeitos não fazem, e não fazendo, não se conhece a realidade urbana. E não se conhecendo a realidade urbana, não tem a menor condição de se intervir de forma correta, a fim de trazer resultados positivos para a população. Então, essa é uma constatação que a gente tem. Em contrapartida, nas 2 últimas décadas, apareceu uma técnica de imageamento também, chamada sensoramento remoto orbital. Então, nos últimos 20, 25 anos, ela começou a se popularizar mais, e ela começou a ser utilizada, mas ela tem o mesmo mote da fotogrametria, ou seja, fazer o imageamento da superfície terrestre à distância, embora não seja exatamente a mesma coisa, através de imageadores colocados em plataformas orbitais, satélites que estão na órbita da Terra, e por conta de estar em órbita, não há nenhuma condição de mudar a sua altitude para que ele tenha um detalhamento maior. Ou seja, depende exclusivamente da maior capacidade resolutiva dos imageadores colocados no satélite. Então, aí começou uma guerra tecnológica, onde as empresas começaram a desenvolver cada vez mais equipamentos com maiores resoluções espaciais, para mesmo instalado em satélites, estando a centenas ou até milhares de quilômetros acima da superfície terrestre, conseguissem um nível de resolução adequado. Nesse meio tempo, essa guerra tecnológica acabou por produzir imageadores de altíssima resolução, que mesmo estando a centenas ou milhares de quilômetros de altura, ainda conseguiam uma resolução bastante boa. Hoje, a melhor resolução espacial que a gente tem é de 26 centímetros. Só para vocês terem uma ideia, a última vez que eu dei essa disciplina, 1 ano atrás, a melhor resolução espacial que a gente tinha era de 31 centímetros. Na vez anterior, era de 49.
Ou seja, a cada ano a gente está diminuindo mais, ou seja, melhorando mais a qualidade das imagens, das resoluções espaciais das imagens produzidas por satélite. Vai chegar um ponto em que a gente... só para vocês terem uma ideia, o que significa essa melhor resolução de imagens de satélite produzida por sensoramento remoto orbital? Significa que eu consigo produzir um documento cartográfico, uma planta da cidade, uma base cartográfica da cidade, onde eu consigo definir alvos, objetos imagiados em tamanhos menores. Então, quanto menor for a resolução espacial, 1 metro, meio metro, 40, 20, 30 centímetros, quanto menor for essa resolução, maior é a capacidade de perceber elementos menores na cidade. Ou seja, eu consigo definir melhor os objetos que estão sendo imagiados. E, com isso, fazer plantas melhores. Pois bem, a fotogrametria, as imagens obtidas por avião, elas têm a grande vantagem de eu fazer o avião voar na altura que eu quiser. Então, se eu quiser fazer uma imagem da cidade com um tamanho maior, com um nível de detalhamento maior, eu simplesmente baixo a altura do meu avião. E eu vou ver os objetos em um tamanho maior, o que significa produzir um documento cartográfico numa escala com detalhamento maior. Se eu quiser ver uma área maior, mas com detalhamento menor, eu simplesmente subo a altura de voo do avião, e aí eu vou ver uma área, vou imaginar uma área maior, mas com os objetos menores. E isso não é possível de se fazer no sensoramento remoto orbital. E aí, por conta disso, a fotogrametria embora tenha todas essas desvantagens que eu falei, ela tem a vantagem de eu mexer na escala da foto e conseguir produzir documentos na escala de 1 para 1000, na escala de 1 para 500, na escala de 1 para 200, na escala de projeto que me interessar melhor. Mas ela continua sendo muito cara. Então, lá no final a gente vai falar um pouco de custos e eu vou mostrar para vocês mais ou menos isso. E aí, o sensoramento remoto, não para fins de detalhamento de projeto ou de projeto executivo, mas para fins de análise e tomada de decisão, e sobretudo na área de meio ambiente, recursos hídricos, ele começou a substituir a fotogrametria. Porque ele é muito, muito, muito mais barato do que o levantamento aerofotogramétrico. E foi assim nas últimas 2 décadas, 2 décadas e meia, e vai chegar um ponto, isso é um fato concreto, vai chegar um ponto em que os sensores orbitais vão ter imagens de altíssima resolução compatíveis com as imagens geradas por fotogrametria. Esse ponto ainda não chegou. Essas imagens aí de 30 e poucos centímetros que eu falei para vocês, que são as melhores que a gente tem de sensoramento remoto, hoje elas conseguem gerar produtos cartográficos em escalas aí entre 1 para 3.000 e 1 para 5.000. Em compensação, eu posso fazer um produto aerofotogramétrico na escala de 1 para 1.000, se eu quiser. Então, elas ainda não chegaram no mesmo nível de resolução da fotogrametria, mas vão chegar, e vão chegar logo. Não vai demorar muita coisa. Muito tempo. Pois bem, mais recentemente ainda, nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, para tentar combater essas desvantagens que a fotogrametria tinha, que era o uso de avião específico, uma máquinas fotográficas específicas, compensadores de voo, fotogrametristas, equipamentos e softwares de altíssimo custo, apareceu uma nova técnica para fazer levantamento aerofotogramétrico. Agora, não mais através de aviões pilotados, mas através de veículos voadores não tripulados. Alguns de vocês conhecem esses equipamentos por vantes, outros por drones, mas o nome técnico são RPA. E a gente vai falar um pouco deles, porque eles baratearam muito a forma como se fazia até então fotogrametria, tanto nos modos de execução, na coleta de dados, quanto no processamento, quanto na rapidez, na agilidade que esse produto sai. Mas a gente está aí há 1 década tentando fazer com que os dados coletados, assim coletados através de drones, de vantes, consigam produzir resultados
tão bons quanto aqueles produzidos pela fotogrametria, porque eles têm uma série de vantagens. Eu estou falando de um equipamento que pesa 2 quilos, 3 quilos, 5 quilos no máximo, um equipamento pequeno, que tem baixa estabilidade na hora que ele voa, ou seja, qualquer ventinho pode tirar ele da posição, então tem aí uma questão de estabilidade, tem uma série de procedimentos técnicos em relação ao posicionamento dele, que acabam fazendo com que algumas vezes a gente perca o sinal, perca os dados, e às vezes acaba a bateria, a gente perde até o drone. Então, tem um monte de barreiras, de impedimentos que ainda precisam ser vencidas para que a fotogrametria feita através de veículos não tripulados se equivale à fotogrametria feita através de aeronaves tripuladas, de aviões. Ok? Então, é desse universo que a gente vai falar nas próximas 3 aulas. Na aula de hoje, na aula da semana que vem e na outra semana. A gente vai começar com a parte de fotogrametria, e eu vou dar para vocês aqui uma leve introdução sobre fotogrametria, o histórico da fotogrametria, falar sobre o que é a fotogrametria. Depois, eu vou pedir a vocês que assistam um vídeo que foi gravado por um aluno meu de doutorado. Todos vocês sabem que no DET temos um programa de pós-graduação em engenharia de transporte, que chama PETRAN. Então, a gente oferece no programa curso de mestrado e curso de doutorado em engenharia de transportes. Dentro desse programa, do qual eu sou professor permanente, a gente tem uma série de orientados, assim como tem na graduação, tem uma série de orientados de mestrado e orientados de doutorado também. Um desses alunos do PETRAN de doutorado é meu orientado, ele é funcionário do IBGE, está liberado pelo IBGE para fazer o doutorado dele no PETRAN, e a área de trabalho dele é exatamente essa, de uso de vantes, de drones, de RPAs para fins de engenharia. Então, como ele digamos assim, está extremamente familiarizado com esse assunto, eu pedi que ele gravasse um vídeo, uma videoaula, falando da prática exatamente do que ele tem feito, como tem aplicado, as resoluções que ele tem feito, que equipamentos ele usa, o que é possível, o que não é possível, e mostrando o trabalho dele, indicando softwares para uso e tudo mais. Ficou um vídeo bem legal, é um vídeo bem prático, e aí depois que a gente falar dessa parte principal, eu vou liberar o link para vocês assistirem o vídeo dele. Não precisa ser agora, logo em seguida a minha pré-leção aqui, vocês podem assistir depois, mas vai ter, na verdade são 3 vídeos, um é ele falando, e o outro é ele mostrando no software essas aplicações, tá certo? Outros duas aplicações. Então, basicamente, é disso que a gente vai falar na aula de hoje, e na semana que vem, então, a gente começa a de sensoramento remoto orbital, e na outra também sensoramento remoto orbital, sendo que na semana que vem é uma parte mais teórica, conceitual, e na outra semana vai ter mais uma aplicação de software, e aí vai ficar para vocês, na semana que vem já vai ficar um link de software para vocês instalarem, imagem para vocês baixarem, que aí a professora Arielle vem com vocês e vai dar o treinamento prático, já que essa é a área de doutorado dela, e a gente interage dessa forma. Na cadeira dela eu entro lá com GPS e ela entra na minha com sensoramento remoto orbital. Ok? Todo mundo aí? Já dormiram? Estamos aqui ainda. Estão vivos, né, Luan? Então eu vou pedir para vocês aqui para fazer uma apresentação, dividir com vocês uma tela, e aí qualquer coisa vocês podem desbloquear o microfone e falar, porque eu não vou ficar vendo vocês. Eu vou ficar... eu vou ficar vendo só a apresentação. Estão me ouvindo bem, né? Sim. Vocês estão vendo a apresentação agora? Estamos. Ok. Está escrito em inglês, mas não há nenhum problema de vocês entenderem o que está escrito aí. Vão ver aí os fundamentos de fotogrametria por sensoramento remoto, por imagens obtidas através de RPAs. E RPAs, eu fiz questão que estivesse em inglês, para vocês verem o acrônimo, a sigla de onde é que vem o inglês, e é uma, digamos assim, uma definição internacional dos drones, chamá-los de RPAs.
e vem aí de sistemas embarcados, pilotados remotamente pilotados. E é por isso que eles chamam RPA, que é uma sigla de inglês. No Brasil, muitos chamam isso de drone, mas não necessariamente a gente vem à nossa cabeça a ideia de que drones são equipamentos como esses que vocês estão vendo aí. Equipamentos com multirotores, com hélices, várias hélices, que giram como um helicóptero e que levantam voo vertical e que pousam verticalmente também, com alguns equipamentos embarcados. Mas existem RPAs que não têm esta configuração de multirotores. Existem RPAs que têm configurações similares aos aviões, que a gente chama de RPAs de asa fixa. E aí tem uma subdivisão de RPAs multirotores, como esse que vocês estão vendo, que popularmente são chamados de drones. Esse, por acaso, é um Phantom. E os RPAs de asa fixa, que, como tem asa fixa e não multirotores, não podem decolar verticalmente como faz um desse aí e um helicóptero. Ele tem que ser lançado horizontalmente, adquirir uma velocidade, e a partir daí, isso faz com que você precise ou de uma pista de decolagem, ou de uma catapulta, ou às vezes até do lançamento manual, onde a gente, com as mãos, joga, ele adquire uma certa velocidade e ele começa a voar. Joga mesmo, como jogaria um aviãozinho de papel. Nem sempre dá certo e às vezes o avião se quebra. Verdade, o Fábio vai falar isso para vocês, que ele começou o doutorado dele, o Fábio é meu orientado, e ele começou o doutorado dele, eu vou abrir só um parêntese aqui para falar isso para vocês. Ele, antes de fazer o doutorado dele, ele começou a me queixar, né? Me cantar, ia lá no departamento, falar comigo, levava uns folders do IBGE e tal. Aí um belo dia ele chegou com o carro e disse assim: professor, queria que o senhor descesse aqui para ver um negócio. Aí eu desci, quando eu chego na frente do DET, na frente daquele cajueiro, tinha um carro dele com um avião dentro. Um avião relativamente grande. Todo de isopor, apenas as asas não eram de isopor, o corpo dele era todo de isopor, não é bem isopor, mas é um isopor mais denso, eu esqueci como é o nome daquele material. Ele estava montando há 3 anos um avião. Comprou via internet vários equipamentos para embarcar no avião e foi montando como se fosse um brinquedo, e o avião tinha mais ou menos com as asas abertas 2 metros, e era um RPA de asa fixa. Como ele é Fábio, eu batizei o avião dele de Fábio Júnior. E ele queria utilizar o Fábio Júnior nos experimentos para a tese de doutorado dele. No primeiro ano de doutorado dele, assim que ele ingressou no Petran, o Fábio Júnior caiu 3 vezes. Teve que ser recuperado 3 vezes. Não aguentou o lançamento manual, não conseguiu fazer lançamento em uma pista. Desenvolveu-se uma catapulta para que ele fosse lançado através de uma catapulta, e mesmo assim ele caiu. Chegou um momento que eu disse para ele: rapaz, tudo bem que Fábio Júnior é um cantor famoso da música brasileira, mas acho que o objetivo do seu doutorado não é o desenvolvimento de equipamento, mas é melhorar, criar um método onde esses equipamentos que já estão sendo desenvolvidos pela indústria aérea consigam ser aplicados a projetos de engenharia da melhor forma possível. E aí ele com muito choro, abriu mão do Fábio Júnior e hoje está trabalhando com multirotores desses que já vêm prontos. Foi só uma aspa. Agora fecha as aspas. Só para vocês terem uma ideia, ele gastou algo em torno de R$50 mil para montar o avião dele, que já caiu 3 vezes. Só para vocês terem uma ideia. Agora eu entendi o choro dele. Exatamente. Quem falou, Luan? Pois é complicado. Então, hoje ele está trabalhando com o Phantom, que ele comprou já montado e fez algumas adaptações para que digamos assim, as hipóteses aventadas na tese dele pudessem ser testadas em campo. E eu fechei as aspas e eu vou mostrar para vocês agora algumas coisas interessantes, importantes sobre isso, que vão mostrar esses conceitos, e aí depois vocês veem a coisa dele.
Bem, nessa aula aqui, eu pretendo falar com vocês aqui um pouco sobre os conceitos e definições de fotogrametria, as terminologias e os diferentes tipos de RPAs, e falar um pouco sobre a legislação. É muito importante falar sobre legislação, porque aeronaves remotamente pilotadas têm que ser utilizadas com muito cuidado, muito critério, e obedecendo todas as regras impostas pelos órgãos gestores dessas aeronaves. No nosso caso, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e o DCEA, o Departamento da Aeronáutica, que trata e que tem um conjunto de legislações pertinentes que regulamentam o uso dessas aeronaves. Não apenas uma vez, aeronaves pilotadas remotamente já foram motivo de acidentes importantes ou de quase acidentes no pouso ou decolagem de aeronaves comerciais por conta de atrapalharem o voo delas, a depender de onde elas são colocadas e a que altura elas estão navegando. Além disso, a legislação proíbe que você use equipamentos como esse sobre multidões, sem que as multidões, sem que a população seja informada sobre isso, por conta de que um equipamento desse, por mais que ele pese 3, 5, 10 quilos, caindo a uma altura aí de 50, 60, 70, 80, 100 metros, 200 metros na cabeça de alguém, ele pode matar. Então, existe uma série de regulamentos que precisam ser seguidos, de critérios que precisam ser observados, de registros que têm que ser feitos na aeronáutica e na ANAC, para que você possa usar com segurança esses equipamentos. Eu estou falando de aeronaves remotamente pilotadas. Eu não estou falando de equipamentos com finalidade de lazer. Você pode comprar um drone na China, do tamanho da palma da sua mão, e levar para o seu filho brincar no aterro de Iracema, numa área descampada. Não tem problema nenhum nisso. Mas eu estou falando de aeronaves das quais você perde o contato visual com ela, e elas são pilotadas remotamente através de software, através de imagem, através de GPS, através de um programa de computador, onde você não tem um contato visual com ela, e mesmo assim ela está produzindo, seguindo as suas ordens remotamente. Certo? É disso que eu estou falando. Bem, eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem aí, mas tinha uma série de informações que eu queria colocar, e acabei colocando muita informação na apresentação, e a letra ficou um pouco menor. Mas depois, quando vocês forem rever, eu vou deixar a apresentação para vocês lá, além da aula em vídeo, eu vou deixar também a apresentação em PowerPoint, aí vocês podem rever. Aqui tem alguns conceitos, e eu queria só chamar a atenção aí para o professor Tomazelli. O professor Tomazelli é, digamos assim, a mente brasileira mais atuante no campo da fotogrametria. Ele é professor da Escola de Engenharia da Unesp, de Presidente Prudente. Já tive o prazer de fazer alguns trabalhos com ele, de conviver com ele na época que eu estava fazendo meu doutorado em São Carlos, no interior de São Paulo. E é uma excelente pessoa e, principalmente, ele é extremamente capacitado nessa área de fotogrametria, desde a área de fotogrametria analítica digital e agora também na área de fotogrametria através de vantes. Então, o professor Tomazelli tem alguns livros publicados, muitos artigos publicados, e quem se interessar por essa área, ele está aí desde o final dos anos 70 trabalhando com isso, início dos anos 80 trabalhando com isso. E aí vem digamos assim, o histórico da fotogrametria. Fotogrametria deriva de duas palavras, a etimologia da palavra fotogrametria, duas palavras, assim como topografia, gregas, fotos, que significa luz, e grama, que significa desenhar, medir. Então, medir através da luz. A gente poderia aqui apresentar para vocês também a definição da Sociedade Americana de Fotogrametria, que diz que fotogrametria, até os anos 60, era a ciência, a arte de obter medidas confiáveis por meio de fotografias. Não esqueçam que nos anos 60, quando esse conceito, essa definição era vigente no mundo,
a computação e a eletrônica estavam começando a aparecer. Então, começando a aparecer nos centros de pesquisa, nas universidades, e não estava bem longe ainda de se popularizarem. E por conta disso, do desenvolvimento da microeletrônica, da computação e da internet, o desenvolvimento de sensores com definições e resoluções espaciais muito melhores, e de equipamentos muito mais desenvolvidos para essas finalidades, acabaram mudando um pouco o conceito de fotogrametria. Aí aparece um conceito no final já dos anos 80, da SP, onde diz que fotogrametria é arte, é ciência, é tecnologia da obtenção de informação confiável sobre objetos físicos e o meio ambiente através de processos de gravação, medição e interpretação de imagens fotográficas e de padrões de energia eletromagnética, radiante e outras fontes. Essa definição da SP, do final dos anos 70, ela não pegou muito, porque ela englobava não só a fotogrametria como ela é conhecida, a obtenção de imagens através de fotografias aéreas, como também o conceito de sensoramento remoto orbital, que nessa época foi se dividindo. E aí a fotogrametria e o sensoramento orbital começaram a se dividir, e cada um deles, embora os dois trabalhem com imagens obtidas através de luz, a própria luz que é utilizada num e outro é diferente, a forma e a plataforma de utilizar os dados é diferente, e os softwares e o tratamento de processamento computacional que é dado nas imagens também é diferente. Então, acabaram ficando quase que duas técnicas separadas. A fotogrametria, ela começou com, obviamente, a fotografia aérea, mas a fotogrametria começou com a fotografia terrestre. Depois ela passou para a fotografia aérea, quando se inventaram equipamentos de voo. Então, aí a gente está falando de balões, a gente está falando dos primeiros aviões, dos primeiros helicópteros, que começou a tirar. Eu tenho uma imagem, nem sei se eu coloquei na apresentação aqui, depois eu posso passar para vocês, de algumas plataformas biológicas que foram utilizadas para fazer fotogrametria. Na época da guerra, tinha-se costume, da última grande guerra, de usar pombos com máquinas fotográficas amarradas nele. Eles iam, sobrevoavam a área inimiga, o campo do oponente, e voltavam com fotos que eram tiradas de como eles estavam se posicionando. Aqueles que voltavam vivos, que não eram atingidos por um tiro, por uma bomba, por um canhão, podia, então, revelar as fotos e obter alguma informação sobre o campo inimigo. Então, os pombos foram, digamos assim, os primeiros drones da humanidade para fins de obtenção de imagens. E isso não é mentira, viu, pessoal? Nem brincadeira, isso é verdade. Tem algumas imagens da época da guerra com pombos usando uma mochilinha, e nessa mochilinha tinha uma câmera fotográfica com um obturador com disparo automático, que ele ia voando, ia tirando fotos, depois voltava e revelava essas fotos. Pois bem, essas fotos eram tratadas a partir de filmes. Tinha uma película, um material sintético. Essa película era, digamos assim, saturada com óxidos e sais. Esses óxidos e sais eram sensíveis à luz. Ela ficava dentro de uma câmara escura com um obturador, que é um buraquinho que abria e fechava muito rápido. E à medida que ele abria, a imagem que vinha através daquela luz impregnava aqueles óxidos e deixava um registro que a gente chamava de negativo, que depois era revelado e dava origem às fotografias. Vocês que são dessa geração podem ter a ideia de que as câmeras digitais, os celulares, a computação, a internet, o Instagram, sempre existiram, mas não existiram. Não era assim. Câmeras fotográficas antigas, e nem tão antigas até, tem algumas não tão antigas, usavam esse tipo de filme para tirar fotografias. Algum tempo depois foi que apareceu a fotografia digital, e essas câmeras digitais que hoje são muito pequenas, e às vezes o nosso celular tem uma, duas, três, uma frontal, duas frontais, duas traseiras, elas foram se popularizando, melhorando de qualidade, melhorando de resolução, e elas deram origem, então, ao que a gente chama de fotogrametria digital.
A fotogrametria digital agora não precisa mais de um filme, porque ela é uma série de sensores que criam uma matriz de linhas e colunas, e em cada uma dessas células ela registra uma informação de luz, de intensidade de luz. E isso depois pode ser revertido em cores, e acaba gerando uma imagem para nós, que a gente se apropriou da fotografia digital para criar a fotogrametria digital. Se eu tenho uma sequência de fotos dessas no tempo, isso para nós, se passado linearmente com uma determinada velocidade, se configura em uma filmagem digital. Então, um filme digital nada mais é do que uma sequência de fotografias de objetos no passar do tempo. E aí a gente, quando passadas na sequência, a gente vai tendo a percepção do movimento que ocorreu naquelas imagens. E aí a engenharia se apropriou dessas informações, desses filmes digitais, dessas imagens digitais, para fazer fotogrametria. E apareceu, então, a fotogrametria digital. Blá, 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 blá olha aí, pessoal, um monte de informação sobre o histórico da fotogrametria que vocês vão ler depois da aula, porque eu não tenho tempo para ficar lendo história para vocês. Beleza? Então, eu só vou falar para vocês que essa é uma técnica muito antiga. A ideia inicial dela, registrada nos documentos da humanidade, data aí de pelo menos 350 anos antes de Cristo. O filósofo, engenheiro, matemático, médico, porque eles eram tudo antigamente, né? Aristóteles, grego, 350 anos antes de Cristo, já preconizava que era possível projetar imagens através de um meio óptico, que se reverteria depois no que a gente chama hoje de fotografia. Uma série de estudiosos, engenheiros, físicos, matemáticos, desenvolveram no decorrer da história da humanidade aí, até chegar no que a gente usa hoje para fazer fotogrametria digital. Vocês leem depois, só para o nível do conhecimento de vocês aí, os que vieram antes de nós carregaram um piano grande para chegarmos onde estamos agora. Embora eu não vá falar deles, eles são importantes a gente saber, para depois a gente não virar presidente da República e começar a negar a ciência. É importante a gente saber que muita gente passou sua vida toda aplicando conceitos químicos, físicos e matemáticos para obter importantes resultados que a gente usa hoje e entende como verdadeiros. Não é mágica, não é axiologia, é ciência. A ciência existe e muita gente deu sua vida por ela e continua dando, embora algumas pessoas não acreditem. Pois bem, vocês entenderam o que eu disse, né? Sim. Pois é. Aliás, eu gostei muito do comentário do William Bonner no Jornal Nacional. Também. Achei. Isso não tem nada a ver com fotogrametria, mas lavou minha alma. Depois eu mando um vídeo para vocês de um ex-ator da Globo, chamado Bem-vindo Siqueira, que ele diz exatamente o que eu gostaria de dizer para os nossos governantes atuais. Pois bem, professor, isso não tem nada a ver com fotogrametria. Gente, se a gente não cuidar da gente como pessoa, não adianta aprender fotogrametria, sensoramento remoto, engenharia, que a gente vai deixar de existir como humanidade. Então, antes de qualquer coisa, a gente é gente. Vamos lá. Só para vocês terem uma ideia da complexidade de como como acontece a técnica fotogramétrica, existe uma sequência de operações até a gente conseguir uma planta, que a gente chama de ortofotocarta, do terreno através da técnica fotogramétrica. Primeiro, deixa eu ver se eu consigo criar aqui um ponteiro. Bom, primeiro vem aí o projeto fotogramétrico, nele inclui um plano de voo, então eu tenho que ver qual é a aeronave que eu vou utilizar, qual é o equipamento que eu vou usar como imagiador, qual vai ser a área que eu vou voar, quando eu vou voar. Isso é importante, porque dependendo da época do ano, eu posso ter uma série de nuvens que vão fazer uma cobertura de nuvens grande, e eu voando,
eu vou fotografar mais nuvens do que o solo e não vou conseguir ver lá embaixo os alvos. A hora do voo é importante, porque muitas sombras, dependendo da hora que eu tiver, se eu tiver de manhã muito cedo, se eu tiver no final da tarde, com o sol muito baixo, dependendo de onde ele está, vai ter a projeção de sombras muito alta. E onde eu vou ter projeções de sombra, a imagem vai ficar escurecida e eu não vou conseguir ver nada. Então, normalmente, a fotogrametria é feita por volta da hora de 12 horas, onde o sol está a pino e eu tenho o mínimo de sombras possível, geralmente em épocas onde a gente tem uma cobertura de nuvens baixa, ou seja, na época do inverno. Inverno não significa que eu tenho chuva, significa que eu tenho pouca umidade. O inverno científico e não o inverno cearense. Porque aqui no Ceará tem a mania de dizer que o inverno é quando chove, né? Mas não é. O inverno é um período bastante seco. Quando chove, na verdade, é o verão. Mas, só para vocês terem uma ideia. Pouca umidade, pouca sombra, esses são os períodos do ano e os períodos do dia melhores para fazer voos. Depois, a pré-sinalização dos alvos, onde eu implanto em campo alguns alvos que depois vão poder ser vistos do alto para a fotogrametria. O voo e a tomada de fotos, o processamento fotográfico, as reproduções e ampliações das fotos, a determinação dos pontos identificáveis de apoio em campo com o levantamento das coordenadas desses pontos, que a gente já chama de apoio terrestre. Então, no apoio terrestre tem o levantamento de campo, a poligonação eletrônica com estação total, nivelamento geométrico e trigonométrico ou GPS. Então, a fotogrametria, ela não abre mão, ela só pode ser realizada com o apoio de outras técnicas, de outras geotecnologias que vão dar apoio ao levantamento fotogramétrico. Depois, a aerotriangulação, isso tudo é feito com equipamento e software, marcação, medição de fotocoordenadas, as coordenadas que foram obtidas aqui no levantamento em campo e marcadas na pré-sinalização do alvo, agora elas vão sofrer uma marcação e uma medição dessas coordenadas, depois o ajustamento em bloco e, finalmente, a restituição. Depois que cada foto já foi posicionada, rotacionada e localizada, elas são criados, criado um grande mosaico, e com esse mosaico da sequência de fotos, acontece a restituição. É feita uma orientação do modelo, dessa orientação é feita a coleta das feições planimétricas e a coleta digital da altimetria, só então é que é gerada, editados dados para a plotagem final. Com o produto final, tem as ortofotos que vão dar origem às ortofotocartas. No final, a gente vai ter uma planta. Como se no final a gente tem uma planta topográfica e o começo foi o levantamento topográfico. O levantamento topográfico, entre aspas, da fotogrametria são todas essas etapas anteriores. Vocês vejam que é um conjunto de operações extremamente complexas e demorada. Só para vocês terem uma ideia, vocês são alunos do curso de Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Arquitetura, Geografia, mas existe um curso chamado Engenharia Cartográfica, que a gente não tem na UFC, mas ela tem, por exemplo, na Universidade Federal de Pernambuco, lá em Recife. O curso de Engenharia Cartográfica, dentro dele, assim como vocês veem cálculo fundamental, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, cálculo numérico, álgebra, não sei o quê, vocês têm uma série de cálculos e físicas durante o curso, eles têm lá no curso deles fotogrametria. Fotogrametria geral, fotogrametria ótica, fotogrametria analítica, fotogrametria 1, fotogrametria 2, fotogrametria 3, e passam o curso deles todo vendo fotogrametria. Eles passam 5 anos estudando fotogrametria para aprender essa técnica. Só para vocês verem isso. E depois passam mais de uma década para aprender a aplicar na prática o que eles aprenderam na teoria na faculdade. Então, é uma técnica muito precisa, mas também muito complexa e difícil colocação. Eu já vou deixar isso para vocês, para quem se interessar sobre esse assunto, quiser ir para essa área, quiser estudar um pouco mais, eu vou deixar um livro, um e-book digital sobre fotogrametria, e cada uma das coisas que a gente está falando aqui
vai ser um capítulo desse livro. Então, se vocês se interessarem em aprofundar os estudos de vocês ou forem querer aplicar isso no projeto final de curso de vocês ou na época de mestrado, doutorado, já vai ter aí uma base para vocês estudarem. Tá certo? E cobrem isso depois que eu deixo o e-book para vocês, um e-book gratuito do Tomazelli sobre fotogrametria. Pois bem, em fotogrametria, assim como o sensoramento remoto orbital, a aerofotogrametria feita por avião ou feita por RPAs necessita necessariamente do que a gente chama de superposição. E a superposição nada mais é do que uma série de recobrimentos necessários em fotos consecutivas para que uma mesma área apareça em duas fotos consecutivas. Apenas as áreas que são duplicadas em fotos consecutivas, nessas áreas é que a gente vai conseguir dar o tratamento fotogramétrico. A gente está num momento de que a gente não está tendo aula presencial. Se a gente tivesse um laboratório agora para vocês, cada um de vocês estaria com um equipamento que a gente chama de óculos estereoscópico, que não está nem aqui comigo, está lá na universidade, mas eu tenho aqui um estereoscópio que depois eu posso mostrar para vocês, que eu trouxe só para mostrar, de mesa. E ele nos ajuda a analisar e a perceber tridimensionalmente essas imagens. A superposição e o recobrimento, na verdade, imaginem só aqui, onde eu estou com esse cursor, uma foto. Na sequência, o avião anda mais um pouquinho e tira uma outra foto. Essa área aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo riscar aqui, só um momento. Essa área aqui é uma área que apareceu na foto de antes e apareceu também na foto de depois. Esta área aqui é o que a gente chama de área de superposição. E essa área de superposição é a área onde eu vou poder aplicar a técnica aerofotogramétrica. Assim como esta área aqui, ó, é a área de superposição agora desta foto onde eu estou e a foto seguinte. E assim, sucessivamente, a gente vai aplicando superposições entre fotos consecutivas, que a gente chama de superposição longitudinal. E quando a gente vem para uma linha de voo do lado, a gente também tem que fazer uma leitura entrando na foto anterior. Então, notem aqui que há uma superposição lateral também, ou transversal, para que toda a área seja recoberta em pelo menos duas fotos. Nenhum pedaço da área a ser levantada pode aparecer em apenas uma foto, ela tem que aparecer em pelo menos duas. Aqui a gente olhando em planta e aqui embaixo a gente olhando de cima. Imagine que eu tenho aqui, o avião está voando aqui. Gente, eu sou péssimo para desenhar avião. Imagine que o avião está voando. Pronto. Aqui embaixo dele há um buraco, embaixo do buraco dele um obturador, tem a câmera que está fazendo o voo. Na hora do clique lá, ela abre e imageia essa área aqui, ó. Aí o avião voa, esse ponto agora vem para cá, e bem aqui ele dá um outro clique. Aí o obturador abre e ele vê essa outra imagem aqui. Bem aqui, ó, eu tenho uma área que foi vista desse clique e desse clique. E assim sucessivamente. E é assim que acontece a superposição longitudinal e a superposição lateral. Todo mundo entendeu aí? Sim, professor. Entendendo. Por que isso é necessário? Isso é necessário por um negócio que a gente... por um princípio físico. O que é que a gente quer com essas imagens? A gente quer com essas imagens perceber como é o terreno, fazer o levantamento do terreno como a gente faria se a técnica fosse, por exemplo, topografia. Só que ao invés de usar teodolitos, estações totais e medir ângulos e distâncias, a gente vai tirar fotos. Na hora de fazer essa representação, vem uma concepção do espaço em que a gente vive. Nós, humanos, terrestres, coisinhas, vivemos numa bolinha de rocha com um pouquinho de água por cima, colocado num sistema planetário de 9 planetas que fica na periferia de um dos braços da galáxia Via Láctea, que é uma das trilhões de galáxias do universo observável. Eu só estou aqui colocando a gente numa escala para que a gente se sinta o que a gente é de fato enquanto vida. A gente é uma coisinha muito pequena do que existe lá fora. Ok.
Quando a gente faz observações desse tipo e entende o que é que a gente está fazendo, uma análise que pode ser feita é como é que isso tudo surgiu e como é que a gente se entende enquanto pessoa. A gente vive no espaço tridimensional. A gente não consegue, a gente consegue conceber matemática e fisicamente, mas a gente não consegue nem enxergar visualmente como seria o espaço multidimensional além das 3 dimensões que a gente vive. Então, comprimento, altura, largura são as coisas que tudo que a gente conhece está aí no espaço tridimensional. Na evolução da vida, durante o período de evolução da vida, tudo que eu estou falando para vocês aqui é ciência, viu, pessoal? Pode ser demonstrado através dos registros fósseis e da evolução da vida no planeta Terra. Não estou inventando nada aqui. Eu posso dar uma série de citações para vocês, depois posso colocar aqui também de pesquisadores que estão aí há centenas de anos estudando a evolução humana, a evolução da vida na Terra, a evolução dos primatas, dos mamíferos e como isso se deu, apoiado tanto pelo registro fóssil, pelo registro escrito, cultural, documental, pela linguagem. Então, não estou inventando nada aqui. Isso é ciência. Pessoal, mas tem gente aí que não acredita em ciência, infelizmente. Vamos lá. A gente vive no espaço tridimensional e a gente que eu estou falando, ser humano, Homo sapiens, nós. A gente evoluiu, faz parte da classe dos primatas, da espécie Homo sapiens, da subespécie Homo sapiens sapiens. Ok. Pessoal, existe outro Homo sapiens? Existe sim. O Homo sapiens neanderthalis. Os neandertais também eram Homo sapiens. Há alguns anos isso foi descoberto, eles eram nossos primos mesmo, muito parecidos com a gente, só eram uma outra subespécie da nossa mesma espécie. Pois bem, enxergamos, fomos mamíferos e os mamíferos evoluíram para ter visão binocular. O que é visão binocular? Os olhos de alguns peixes, de alguns répteis, de alguns anfíbios, eles são colocados diametralmente opostos em lados diferentes da cabeça. Mas os mamíferos, de um modo geral, sobretudo os primatas, evoluíram para a visão binocular, onde esses olhos foram deslocados para frente da cabeça, se colocando numa posição onde dos 2 olhos a gente consegue fazer imagens de um mesmo alvo. Por que isso aconteceu? Porque a gente precisava ter visão de profundidade para se encontrar no espaço tridimensional. Apenas de um olho, vocês podem fazer isso como exemplo agora, e a cabeça de vocês vai dar um tilt na hora que fizerem isso. Se vocês fecharem um dos olhos, vocês continuam vendo o que está na frente de vocês, mas vocês perdem a visão de profundidade. Aí o nosso cérebro vai encontrar outros jeitos de buscar essa profundidade. Tipo, fazer comparação de tamanho, de sombra, descobrir o que é grande, o que é pequeno, o que é que está na frente de quê, para saber o que é está atrás, o que está mais distante e o que está mais próximo. Mas não que a gente esteja conseguindo mensurar através da nossa visão a distância, a profundidade que alvos estão de nós. Por isso mesmo que pessoas que têm apenas uma visão são proibidas de tirar carteira de motorista, porque elas, perdendo a visão de profundidade, elas não conseguem avaliar a que distância está um alvo, uma pessoa, um carrinho de bebê, um animal, o sinal de trânsito dela quando ela está dirigindo. E isso pode provocar um acidente e até morte. Então, evoluímos para ter 2 olhos, para ter visão de profundidade. Essa visão de profundidade nada mais é do que a gente ter a percepção de relevo. Saber o que está longe, o que está perto, o que é grande, o que está pequeno, o que está mais alto, o que está mais baixo. A mesma coisa a gente busca. Por que estou falando tudo isso? O que isso tem a ver com fotogrametria? O que tem a ver com a aula de hoje? Tem tudo a ver, gente. Olhem aí. Olhem para essa imagem aí. Imaginem que bem aqui tem um olho humano. Imaginem que bem aqui tem um outro olho humano. Imaginem que isso aqui é o cabeção da pessoa que está olhando. Eu estou vendo esta parte do terreno com este olho e estou vendo esta mesma parte do terreno com esse olho. Ou seja, visão dupla de uma mesma área. Naturalmente, a evolução humana já nos moldou para termos visão binocular tridimensional. Como não é possível fazer isso
nas nossas técnicas de fotografia, porque cada fotografia vai ser uma imagem plana de uma área, a gente consegue obrigar o nosso cérebro a enxergar isso através da superposição de duas imagens diferentes, visualizando uma mesma área através de pontos de vista diferentes. E aí é que aparecem os óculos estereoscópicos, que vocês não vão poder ver, porque eles estão todos lá no DET, no laboratório, e os estereoscópios de mesa e os estereoscópios de bolsa. Então, na verdade, a técnica de fotogrametria, ela imita o que o olho humano já faz e o cérebro humano faz ao juntar duas imagens planas vistas de olhos diferentes, ou seja, de pontos de vista diferentes, para transformar isso em profundidade. Eu sei que eu falei muita coisa, mas deu para vocês entenderem o que eu estou dizendo? Deu. Vocês não vão conseguir ver isso. Não vão conseguir ver isso porque a gente, obviamente, está fazendo remoto. Mas se alguém se interessar depois que a gente tomar vacina e voltar, houver condições sanitárias, me procurem lá no DET que eu vou deixar vocês verem esse negócio. São os óculos estereoscópicos que a gente consegue ver em 3 dimensões. Eu não sei se vocês já foram ver algum filme em 3D, mas ele funciona exatamente do mesmo jeito. Na verdade, o cinema em 3D e aqueles óculos especiais que a gente coloca em filmes 3D, em TVs 3D também, eles são um dos produtos das descobertas da fotogrametria. Ok? Olha lá. Puxando aqui um pouco mais para o nosso lado, só para dizer para vocês que foto tem escala, imagem tem escala. E escala e resolução são coisas completamente diferentes. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre resolução, mas eu vou falar agora de foto. Imaginem só que eu estou voando com um drone ou com um avião, ou com RPA ou com um avião, e eu consigo fazê-lo voar mais alto ou mais baixo. Na verdade, voar mais alto ou voar mais baixo significa ver o objeto aqui menor ou ver o objeto maior. Existe uma relação entre... Imagine que isso aqui está dentro da máquina. Isso aqui é a distância focal da máquina e isso aqui é o filme onde ela está registrando o filme, onde ela tá, o espaço onde ela está registrando a matriz de dados da minha foto. Então, esse ponto aqui se chama A e o respectivo a este ponto projetado no solo é o Azão. Assim como este é o B e o respectivo a ele projetado no solo é o Bzão. Isso tudo aqui dentro da minha máquina. Essa distância aqui seria a distância focal. E essa distância daqui para cá seria a altura de voo. E essa distância daqui até aqui seria a altitude de voo. Se esse datum aqui for, por exemplo, o nível médio do mar, esse Hzão é a altura de voo do avião em relação ao nível médio do mar. No terreno, o terreno pode estar acima do nível médio do mar. E se estivesse abaixo, a gente estaria no fundo do oceano, ok? Então, isso aqui é a altitude do ponto e isso aqui é a altura de voo. Se eu especificar, por exemplo, qual é a altura que o meu avião vai voar, se eu souber qual é a distância focal da minha foto, e se eu souber qual é a área de projeção da minha imagem, eu consigo calcular, por exemplo, aqui a escala que eu estou trabalhando. Existe uma relação aqui, ó, desse AB sobre esse AB, dessa distância focal com essa altura de voo. A relação entre o AB e o ABzão é o desenho sobre a distância real. E qual é, o que a gente chama em engenharia, o tamanho desenhado sobre a medida real? Escala. Esse é o conceito de escala. Então, a escala nada mais é do que a distância focal dividido pela altitude do ponto, altitude do avião menos a altitude de voo. E aí eu consigo calcular a escala da foto que eu vou trabalhar. Eu quero um voo que resulte para mim numa escala de 1 para 1000. Então, eu vou ter aqui 1 para 1000 aqui, eu tenho a constante, a distância focal da foto, eu tenho a altitude média do local onde eu vou voar, a única incógnita passa a ser a altitude de voo. E aí eu calculo qual é a altura do voo que o avião vai estar, para isso resultar numa foto numa escala de 1 para 1000, 1 para 500. Essa é só para vocês terem uma ideia de como isso é pensado dentro da fotogrametria. Vocês entenderam aí? Gente? Sim. Vocês estão aí ainda? Sim, professor. Ok. Aqui tem um exemplo, só para vocês depois aplicarem. Mas essa equação é só no nível da aplicação mesmo, porque provavelmente vocês não vão fazer
isso quase nunca. Pois bem, aqui eu falei para vocês que a gente, para fazer os modelos estereoscópicos, a gente precisa de visão binocular, a gente precisa de duas imagens de uma mesma área, tomadas em pontos de vista diferentes. Olhando essa foto e olhando essa foto, dá a impressão de que elas são iguais, mas não são. Elas são muito parecidas, mas existem alguns pontos na beirinha das fotos que são diferentes. Mas são fotos sequenciais, onde eu vejo, por exemplo, esta área aqui, ó, da foto, ela se repete aqui, ó. Ou seja, áreas superpostas em duas fotos diferentes. Se eu deixar essas fotos uma do lado da outra e usar um óculos estereoscópico ou um estereoscópio de mesa, eu consigo enxergar esta mesma área, o nosso olho vai fundir as duas imagens e eu vou ver apenas uma imagem, mas uma imagem em 3 dimensões. E é assim que a gente consegue ver as 3 dimensões de filmes 3D no cinema. Ok, se eu vejo em 3 dimensões, será que eu consigo tirar dados de 3 dimensões também? Se eu estou vendo que tem uma montanha alta e eu estou vendo que tem um vale fundo, será que eu consigo medir qual é a diferença de altura? Consegue sim. Só que para poder fazer isso, eu preciso coletar alguns pontos no campo. E é aí que aparecem os pontos de apoio. Então, eu vou ou com topografia, ou com GPS, vou em campo, coleto alguns pontos de altura, faço um nivelamento geométrico, trigonométrico ou GPS e transporto esses pontos que eu sei a altitude para as minhas fotos. E a partir disso eu crio um modelo de relação entre a diferença de nível que existe no campo e a diferença de nível que eu estou vendo no meu paraestereoscópio. E aí a gente consegue criar curvas de nível e modelo digital do terreno a partir de imagens fotográficas. É possível fazer isso. Esse processo é o processo de estereoscopia e ele é resumido no processo de restituição fotogramétrica. A partir disso, a gente cria, então, modelos 3D, ó, e consegue visualizar isso muito bem. Como é que isso é feito hoje através de fotogrametria digital em equipamentos? Essa técnica, a forma, como eu falei para vocês aqui, é a forma convencional de fotogrametria digital. Só que hoje a gente tem programas que foram desenvolvidos para fazer leituras de filmes e superpor filmes. Então, os drones, os VANTs, os RPAs, hoje, na verdade, eles estão fazendo estereoscopia de filmes, que é uma sequência de fotos em sequência, em movimento, e não mais de pares estereoscópicos. E existem programas específicos para isso, que são muito mais baratos que os programas anteriores que faziam essa restituição. E a gente vai falar um pouco mais dele depois, e até o Fábio vai falar também no filme, no vídeo que vocês vão ver depois. Aqui uma definição para drone, para VANT e para RPA. A gente está na classe aqui de RPAs, certo? Sistemas de aeronave remotamente pilotado. É o termo técnico que vocês devem utilizar para se referir a essas aeronaves, que são utilizadas para propósitos que não são lazer, são propósitos técnicos, como, por exemplo, mapeamento e engenharia. Ok? Aí, para vocês terem uma ideia, aqui, RPAs multirotores de até 2 kg, RPAs de asa fixa de até 7 kg, um pequeno RPA de asa fixa de até 25 kg, um médio de até 150 kg, um grande com mais de 150 kg, e aqui temos um micro multirotor, olha o tamanho dele em relação à mão. Obviamente, vai ter uma série de dificuldades eu trabalhar tecnicamente com um equipamento como esse. Ele pode gravar algumas imagens, mas ele não vai ter condição de suportar uma série de equipamentos embarcados que a gente precisa para dar qualidade a essas imagens. Aqui um Phantom, aqui uma asa fixa com uma catapulta similar que foi desenvolvida pelo Fábio para jogar o dele no chão e quebrar o avião dele. Quando eu falei de catapulta, é um negócio como esse, tem um sistema aqui com um sistema elástico, e depois que ele solta isso aqui é esticado, bem aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas tem um sistema elástico. Quando ele solta isso aqui é jogado para frente pelo elástico, para frente e para cima, até o avião ganhar uma certa aceleração e ligar o seu motor. Ok?
Turma, vocês estão aí ainda? Sim, professor. Estou aqui vendo. Vocês estão gostando aí? Olha esse bichinho aqui. Aham, interessante. Viu? É muito ruim a gente não poder se encontrar, se ver, porque vocês poderiam ver essas coisas ao vivo no campo. Bem, vamos parar de reclamar da vida que a gente tem, porque tem gente que tem uma vida muito pior do que a nossa, não é? Eu não vou aqui falar sobre a legislação, eu só vou falar que ela existe e vou deixar o link para elas, e todas elas estão lá na minha página. No mesmo lugar onde tem os PowerPoint das aulas, vai ter também a legislação e as normas que regem o uso de RPAs no Brasil. E isso é diferente para cada país. Cada país cria a sua própria legislação, embora a brasileira tenha sido toda praticamente copiada da legislação americana. Certo? Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 legislações bem específicas para uso de aeronaves. Eu coloquei algumas aqui embaixo que só para vocês terem uma ideia, né? Que as operações de aeronavegamento só podem ser realizadas com autorização do Ministério da Defesa, que não se pode sobrevoar quartéis, presídios, delegacia, áreas de segurança, a utilização de drones para recreação, ela deve ser realizada em locais específicos para isso, para não se chocar com pessoas e para que não atrapalhar o voo comercial. E você tem que manter em dia a sua aeronave, e aí a gente fala de equipamentos, de hélice, de bateria, de sistema de posicionamento, para que ele tem um monte de legislação. Essas legislações, elas dizem, a depender do tipo, se mini, se micro, se pequeno, se médio, se grande, se asa fixa, se multirotor, até que altura eles podem voar, até que distância eles podem voar visível, até que distância eles podem ir remotamente, sem ser visível. Tem uma série de coisas que o Código Brasileiro da Aeronáutica e a legislação para fazer. Quem tem um RPA que vai usar para finalidade de engenharia precisa registrar isso no Ministério da Defesa e na ANAC. Depois vocês veem a legislação se forem trabalhar com isso, porque ela precisa ser seguida, não porque mandaram a gente seguir, mas porque ela traz segurança, tanto para quem está usando, quanto para a população em geral. Ok? Imaginem você tá fazendo um trabalho de engenharia com equipamento desse, e por desleixo e não conhecer a legislação, você faz um equipamento desse e entrar na turbina de um avião com 300 pessoas dentro. E o avião cai. Você vai ser o responsável pela morte de 300 pessoas. Então, responsabilidade não só com a gente, mas com o outro também. Bem, esses equipamentos hoje que estão embarcados, principalmente por conta do custo em RPAs, eles podem ser de diversas formas. Então, existem sensores similares a câmeras fotográficas, mas não são exatamente câmeras, são sensores mesmo. E esses sensores podem captar diferentes comprimentos de onda do espectro eletromagnético. E a depender do comprimento de onda que eles captam, eles podem ser chamados aí de infravermelho, se eles pegarem luz, onda eletromagnética na faixa do termal, onde você só vai ver o que é que está mais quente, o que é que está mais frio. Eles podem ser da luz visível, a faixa do RGB, que é a luz branca, como a gente vê aqui, que é a mistura daquelas cores todas do arco-íris, um padrão de cores que a gente consegue chegar até 16 milhões de nuances diferentes na luz visível, que é apenas aquilo que o olho humano consegue enxergar, que é uma faixa muito pequena do espectro eletromagnético, ultravioleta e diversos outros comprimentos de ondas que a gente não consegue enxergar visivelmente, mas que os sensores conseguem enxergar porque eles foram desenvolvidos para isso. Atualmente, tem uma técnica chamada de LiDAR, que capta uma série de pontos com laser, varre com milhões de pontos uma superfície imagiada com laser, e diferente da fotografia, ela não tira uma fotografia, ela já cria automaticamente o modelo tridimensional da área que foi levantada
porque ela, a partir daquele ponto, ela sabe qual foi a distância de cada um dos milhões de pontos que ela captou. E aí cria já um modelo tridimensional. A depender do drone, do RPA que a gente está utilizando, ele pode estar embarcado com um sensor LiDAR, com um sensor infravermelho, com um sensor RGB ou com um sensor multi ou hiperespectral. E aí cada um deles vai captar um tipo de imagem dessa forma. Por exemplo, se eu estou voando à noite, é mais interessante que eu use um sensor infravermelho, porque eu não vou ter nada de luz visível, vai estar tudo no escuro. Se eu quero captar informações de solo, aí eu posso estar pegando a luz visível. Então, a depender do tipo de informação que eu quero, eu uso um sensor diferente, coloco um sensor diferente embarcado no meu RPA. Bem, para ele fazer todas essas coisas que eu estou dizendo para vocês, independente dele ser um RPA de asa fixa ou um RPA de multirotor, que pode ter aí 3, 4, 5, 12, 8 rotores, a depender da fabricação dele, ele tem que ter diversos sistemas para executar a sua tarefa. Motores, asas, sensores imagiadores, que podem ser câmeras visíveis, por exemplo, sensores de localização, pode ser um receptor por satélite, giroscópio para dar estabilidade e saber como é que ele está adernado, inclinado, para cima, para baixo, radiotransmissor para poder se comunicar com quem está pilotando ele remotamente, antena para transmitir a informação, bateria ou combustível para dar autonomia de voo. Aliás, isso aqui é um limitante importante hoje. A maioria dos RPAs tem uma autonomia muito pequena, porque quanto menor ele é, menor tem que ser a bateria que vai nele, e menores baterias têm, naturalmente, menores autonomias, ou seja, elas acabam a energia delas mais rápido. E por conta disso, o drone tem que ir ali rapidinho e voltar, porque senão ele cai em algum lugar. Acelerômetro, magnetômetro, sensor de pressão, sensor ultrassom e vários outros sistemas embarcados que podem ser colocados numa aeronave remotamente pilotada. Só que quanto mais coisa você coloca, mais pesada fica a aeronave, mais força ele faz para se manter lá em cima, menor é a autonomia de voo dele. Então, tem toda uma... E mais caro fica o equipamento. O Fábio Júnior, do Fábio, que caiu, tinha todas essas coisas e um pouco mais, e era um equipamento como esse aqui, de asa fixa. Né? Bem, ele conta isso para vocês. Eu vou deixar ele falar também um pouco mais para vocês, quando ele estiver falando com vocês, sobre o uso desses softwares. Mas, para fazer fotogrametria digital no modo convencional, que era fotogrametria, tinham 2 softwares que eram utilizados no mundo inteiro, um suíço e um japonês, suíço-alemão e um japonês, que eram comprados por cerca de R$1,5 milhão, licença anual. Hoje, existem softwares para fazer fotogrametria que estão muito mais próximos de software de processamento de vídeo. E aí apareceram uma série de softwares para fazer processamento dessas imagens obtidas através de fotogrametria usando RPAs, dos quais 2 são os mais utilizados mundialmente, que é o Agisoft PhotoScan e o Pix4D. Todos 2 são softwares proprietários, ou seja, não existe uma versão deles gratuita que possa ser utilizada. A gente tem no laboratório, tanto o Pix4D quanto o PhotoScan, e o Fábio, ele tem um PhotoScan desse aqui, digamos que uma versão alternativa de baixo custo. Vocês entenderam o que eu disse? Sim, é uma versão limitada do software. E aí, ele pode depois compartilhar com vocês, para quem se interessar, já que esses softwares foram desenvolvidos e eles são cotados em dólar e eles não são baratos. Agora, o PhotoScan, ele tem se você instalar, você pode usar por 1 mês gratuitamente, depois ele trava. Porque eles dizem que é só uma versão de degustação. Ok? Bem, o Fábio vai falar um pouco mais para vocês sobre isso, só para mostrar para vocês aqui o que esses softwares são capazes de fazer. Então, a partir das fotos, eles criam um mosaico,
Do mosaico você pode tirar um modelo 3D, então você pode perceber a superfície digital do terreno, você pode criar as curvas de nível, você pode criar pontos cotados, e como você também tirou a imagem, você pode superpor isso tudo com as imagens reais. E aí você vai ter quase que um filme em 3D da cidade, e ele vai mostrar isso para vocês computacionalmente quando vocês estiverem vendo. É uma técnica muito boa. Mas qual é a tese de doutorado dele? A tese de doutorado dele é que você pode, a depender do tipo de equipamento que você está utilizando, da técnica e do equipamento de posicionamento por satélite que você está utilizando, da altura de voo, da inclinação de voo, de uma série de condicionantes, essas imagens podem ser tão boas quanto, por exemplo, topografia para fins de projeto de engenharia, para você desenvolver um projeto de estrada, projeto de uma rodovia e tudo mais, que hoje não são feitos dessa forma, porque é dito que não há precisão para poder fazer. E a tese dele quer provar que se você seguir uma série de medidas, de condições de contorno, você pode utilizar isso para fins de engenharia com o mesmo nível de precisão que você estiver fazendo, por exemplo, topografia. Bem, só para vocês terem uma ideia de custos aí, ó, alguns software, alguns equipamentos desses que estão no mercado, eles não são tão caros assim, e eles estão aqui só para vocês verem uma ideia. Imaginem você comprar um avião bimotor, equipar esse avião com estabilizador de voo e com uma câmera fotográfica de altíssima resolução, colocar GPS, acelerômetro, todos os equipamentos que estão dentro, botar no avião, treinar o piloto e treinar o coletador de imagens e sair voando aí por aí para coletar. Ao passo que você pode comprar um Phantom 4, por exemplo, por R$7.000. Uma VIC 2 Pro por R$9.500. Um Phantom 3 por R$5.000. Uma VIC Air por R$4.000. Um Anafi por R$15.000. Um Atobá asa fixa de mais de 2 metros de asa, de envergadura, por R$28.000. Você não gasta num equipamento para aerofotogrametria convencional nada menos do que R$10 milhões com avião, equipamento, software, treinamento. Aqui a gente está falando de um custo maior, só com equipamento aí, de R$28.000. Então, é uma escala assim que acho que fotogrametria através de equipamentos não tripulados chegou para ficar, porque ela derrubou o preço do mercado de forma assim. O que falta? Falta a gente desenvolver metodologias para dar a mesma certificação para esse tipo de técnica que a fotogrametria já tem aí com centenas de anos de uso. Alguma série de aplicações, muitas delas, por exemplo, foram utilizados aí drones para controle de eventos na época da Copa do Mundo de 2014 aqui em Fortaleza, inclusive pelo nosso departamento, monitoramento e controle de acidentes viários, medição de controles ambientais sobre temperatura, pressão, monitoramento de poluição, levantamento topográfico, reconhecimento e projetos lineares de rodovias, de ferrovias, de aeroportos, inspeção de grandes estruturas, então pontes, túneis, coisas que são difíceis de acesso, e hoje a gente tem que usar escaladores para poder fazer a coleta de dados, pode ser feita rapidamente com equipamentos como esse. Identificação de defeitos de pavimento e uma série de outras aplicações que a gente teria aí em engenharia, não apenas dentro de engenharia de transportes. Bem, eu vou encerrar nossa conversa de hoje aqui. Vou pedir que vocês assistam a posteriori o vídeo do Fábio, que é bastante esclarecedor, porque ele vai tratar desse assunto na prática do dia a dia, o que ele faz, o que ele já fez, vai mostrar exemplos para vocês. E aí acho que complementa bastante essa parte de fotogrametria com drones. Como a gente não vai poder ter acesso ao laboratório e como a gente não vai poder fazer trabalho de campo, eu não vou dar um projeto para vocês de fotogrametria por volante. Certo? Então vai ficar uma técnica só para vocês conhecerem, e eu fiz questão de vocês terem aula
o vídeo do Fábio, exatamente para vocês terem mais essa aplicação prática de quem faz no campo e ter essa percepção, já que vocês não vão poder ir para o campo fazer. Tá certo assim? Ok. Tá certo, professor. Tudo bem. Então, eu vou deixar essa apresentação, vou colocar os links aqui do meu canal do YouTube que estão com o vídeo do Fábio, para vocês assistirem, e aí qualquer dúvida a gente tira na semana que vem. Eu posso até chamar o Fábio para interagir com a gente no Meet, para ir tirar as dúvidas de vocês. Aí, professor, e aquele trabalho anterior, professor, para que o senhor... Quem está falando? É o Caio Gustavo. Tu sabes que eu não me lembro disso, né? Eu não me lembro qual foi o trabalho. Você falou e eu esqueci. Que nós estamos falando de quê? Das coordenadas? Das coordenadas. Eu não postei lá? Não, o senhor não postou nada não sobre ele. Aí... Tá, então eu vou postar e vou dar o tempo para vocês fazerem, necessário. Tá bom. Tá certo? E de fotogrametria por Vant, vocês não vão ter um projeto por conta das nossas limitações da pandemia. Tá certo? Agora, na semana que vem, a gente vai fazer uma aula de sensoramento remoto e na outra semana a gente vai fazer uma prática de sensoramento remoto, porque aí no sensoramento remoto, quem capta as imagens é o satélite. Então, a gente vai baixar as imagens de sensoramento remoto e aprender a lidar e tratar essas imagens. Certo? É isso então, pessoal. Obrigado. Não desistam da cadeira. Não desistam de nada. Isso vai passar. A gente se vê, então, na semana que vem. E eu vou postar. Eu achei que eu tinha postado, viu, Caio? O negócio da... Não, tudo bem. Tranquilo. Até mais, gente. Até mais, professor. Até a próxima. Até semana que vem.